Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz, que trata dessa evolução tanto no plano físico, no plano material, quanto no plano espiritual, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. Nós vamos dar sequência na leitura, agora da primeira parte do livro, item 1, Fluido Cósmico. Sigamos na leitura. Plasma divino. O fluido cósmico é o plasma divino, hausto do Criador ou força nervosa do Todo Sábio. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres como peixes no oceano. Então vamos entender esse processo, né? Vamos entender aí essas duas frases que, apesar de curtinhas, trazem consigo um conjunto gigantesco de conceitos e informações que a gente vai tentar demonstrar. Não importa em qual teoria de criação do universo você se apegue, né? Então vamos falar aqui da teoria mais comum, que é a teoria do Big Bang, a teoria da grande explosão inicial. Vá lá, procure na internet, nos livros, onde quer que você vá, e você vai procurar e vai encontrar que essa teoria diz que antes do Big Bang, tudo o que nós conhecemos estava concentrado em um ponto, ou tudo o que daria origem ao que nós conhecemos está concentrado em um ponto, né? E é esse ponto que a gente questiona. Quem foi que concentrou? Onde é que estava esse ponto? Se antes era o nada que existia, o universo não existia, era apenas um nada. Então esse nada é potencialmente criador. O que o André Luiz está nos demonstrando é que esse lugar aonde as coisas estavam em germe, prontas para expandir e começar a existir ou passar a existir, é o chamado fluido cósmico ou plasma divino. É esse princípio de todas as coisas que é inerente ao Criador, por isso que ele chama de hausto do Criador, ou a força nervosa do Todo Sábio. Por que força nervosa? Porque a gente associa a força nervosa, ou nossa ação nervosa, né, do nosso cérebro e do nosso sistema nervoso, com o processo de criação. Então, a gente pode traduzir isso pela vontade do Criador em criar, né? Então, na hora que essa vontade ela entra em ação, e ela sempre esteve em ação, o Criador então cria, ou melhor dizendo, sempre criou, sempre esteve em criação. Então, quando a gente volta lá atrás, lá no primórdio das coisas, lá onde tudo acontece, esse elemento primordial que ele diz que é onde vibram e vivem as constelações e os sóis, mundos e seres como peixes no oceano, né, a frase que ele usa. Então,
é como se fosse um sustentáculo, né? É como se fosse, se você perguntar o que é o ar, né? Você vai chegar e a brilhante conclusão de que o ar é um conjunto de elementos químicos que estão flutuando, né? E formam e fazem com que a gente sinta o ar passando pelos nossos poros, pela nossa pele, né? Faz com que a gente perceba o ar ao nosso redor através do tato. Mas está flutuando aonde? A resposta a isso, a ciência vai te dizer, está flutuando na força gravitacional do planeta. E aí você vai dizer, entendi, força gravitacional do planeta que é inerente ao planeta. Tá ótimo, tá respondido. Não tá não. De onde vem essa força? Essa força vem do movimento planetário. Agora respondeu. Não respondeu não. O movimento planetário veio da onde? Quem foi que estalou os dedos ou que impulsionou esses planetas a se movimentar? Foram as constelações, foram os sóis que fizeram isso, fazem com que os mundos se movimentem. Muito bem, isso está respondido. Então, não está não. Quem foi que juntou tudo isso na forma de constelações, de mundos e de sóis, na forma de galáxias que são conjuntos de estrelas? E quem foi que pôs tudo isso em movimento? E de onde vem a energia que faz tudo isso se movimentar, ou que inicia o movimento de tudo isso? É esse elemento primordial que o André Luiz está chamando de hausto do Criador, né? Então, não importa quanto você recue dentro desse processo de onde as coisas começam, você sempre vai esbarrar em uma causa primeira. Você sempre vai esbarrar em um momento de inércia, ou seja, está tudo parado e tudo começa a movimentar, ou está tudo se movimentando e tudo começa a parar. Quem é que põe em movimento? Quem é que faz parar? Quem é que dá energia e força, pulsação e cálculo a esse movimento, senão a inteligência divina, a causa primeira de todas as coisas, a força primordial ou elemento primordial que faz com que tudo se inicie, tudo comece pela sua vontade. Essa é a explicação aí que eu melhor consigo dar para vocês a respeito desse plasma divino. Sigamos, e eu não consegui terminar essa explicação e nem pretendo terminá-la ou dá-la como definitivo, porque nós, seres imperfeitos que ainda somos, estamos, todos nós, em construção dessa definição, em processo de entendimento desse fluido cósmico, desse plasma divino, desse elemento primordial que vibra e nasce a partir de Deus e que é matéria-prima para todas as outras coisas que a gente conhece e vê. Então, não pensem aqui que nessa explicação tosca que eu dei tem alguma pretensão de liquidar o assunto, né? É mais uma tentativa de auxiliar a começar a compreender esse assunto. Por isso que eu digo que são bilhões de informações que muitas delas a gente ainda nem tem acesso ao que é. Não sabe nem fazer a pergunta para obter a resposta. Então, sigamos na leitura. Cocriação em plano maior. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a ele agregadas, em processo de comunhão indescritível, os grandes devas da teologia hindu ou os arcanjos da interpretação de variados templos religiosos, extraindo desse hálito espiritual os celeiros da energia com que constroem os sistemas da imensidade, em serviço de cocriação em plano maior, de conformidade com os desígnios do Todo Misericordioso, que faz deles agentes orientadores da criação excelsa.
E aí vocês vão me perguntar, Valdir do céu, o que foi isso que você acabou de ler, menino? O que está escrito aí? Vamos lá, vamos tentar ajudar. Inteligências divinas a Deus agregadas, né? Então, são inteligências criadas por Deus, ou seja, espíritos que alcançaram a capacidade de compreender a própria divindade. De quem é que nós estamos falando? Dos espíritos crísticos, dos quais o exemplo que a gente tem mais próximo de nós é o próprio Jesus, né? Jesus Cristo é um espírito crístico. E existem outros espíritos iguais a ele, né, que têm essa condição de compreender os pensamentos e a vontade de Deus, de capturá-los, de compreendê-los, de interagir com esses pensamentos, nesse processo de comunhão que a gente não consegue descrever. A gente não consegue entender os ensinamentos de Jesus. Como é que a gente vai descrever, vamos colocar assim, um diálogo entre Jesus e a divindade através do pensamento de Jesus? Não tem como descrever algo como isso. Isso é algo para ser vivido, algo para ser experienciado quando nós próprios estivermos na condição de espíritos crísticos, desculpa. E esses espíritos, eles foram, vamos dizer assim, descritos em diversas religiões, em diversos processos aí ao longo dos milênios e da nossa cultura terrestre. Os hindus os chamavam de devas, né? A gente chama eles de Cristo, né? Alguns chamam eles de arcanjos, né? Que são aqueles que estão em contato direto com a divindade, que estão teoricamente acima dos anjos, né? Por isso arcanjos, né? Nos templos religiosos. Mas o que eles fazem? Por que ele diz extraindo desse hálito espiritual, né? Dos celeiros de energia? O que ele está falando? Essa energia primordial, né? Essa força que é a expressão da vontade divina, né? Ela ainda é muito quintessenciada, ela ainda é muito sutil, muito, vamos dizer assim, intangível para a nossa maneira de enxergar e de compreender matéria. A matéria que a gente tem nas mãos é a coisa mais próxima ou mais quintessenciada que a gente conhece são as energias que promovem a luz, né? A manifestação da luz é essa energia quintessenciada, que a gente não consegue controlar, porque você ligou uma fonte de luz, a luz ela simplesmente preenche, não o ambiente, mas tudo ao redor dela. Quando você liga uma fonte de luz, você não consegue conter essa fonte de luz dentro de um recinto. Por qualquer fresta, por qualquer espaço que essa luz possa se manifestar, ela segue se expandindo e se manifestando. E a luz é matéria. Essa luz que a gente conhece, ela é matéria. Essa luz que ilumina as nossas ruas, as nossas casas, ela é matéria, né? Ela é uma manifestação material. Então pense em algo que não tem, que você, uma vez manifestado, ele simplesmente se expande para todos os lados e em todas as direções, gerando a sua ação, no caso comparado aqui com a luz, na hora que você acende uma fonte de luz, aonde tiver escuridão deixa de ter, mesmo que essa luz chegue de forma muito fraquinha. Aquele lugar onde, aspas, estava a escuridão plena, o breu total, deixa de existir, porque agora tem uma fonte de luz que, mesmo de longe, chega até ela e você consegue olhar na direção dessa luz. Então, isso pensando em matéria que é luz. Quando você trata do assunto espiritual e de fluidos espirituais quintessenciados, que a gente está se utilizando aqui de um fluido material, que é a luz, como comparação, é porque a gente não tem mecanismo de comparação com esse fluido, a gente não tem como compreender como é que é essa ação de algo que não é matéria e que não pode ser contido, porque se expande e influencia tudo ao redor.
Então, talvez a ideia abstrata mais próxima disso que a gente possa ter seja o nosso pensamento. Que a gente, ao pensar, se eu não paro de pensar sobre um determinado assunto, se eu não paro de desenvolver esse assunto, ele vai se expandindo dentro da minha imaginação, da minha mente, do meu pensamento ao infinito, né? Ele vai se desenvolvendo sem parar, sem ter nenhuma fronteira que o impeça de continuar se desenvolvendo, a não ser a minha própria vontade. Né? A fronteira seria a minha vontade de continuar pensando naquilo ou não. Então, esse primeiro parágrafo traz uma ideia para que a gente tente alcançar o que seria o pensamento de Deus em expansão, o que nos é muito difícil. Mas o André Luiz tenta colocar em palavras, né, que ao receber o influxo desse pensamento, esses espíritos crísticos, eles iniciam ou participam de um processo de ação que é cocriação, porque quem está gerando a criação é esse pensamento, né? Mas assim como se fosse, por exemplo, uma pessoa descrevendo para diversos cientistas ou para diversos desenhistas, vamos colocar assim, uma ideia que precisa ser colocada no papel, esse pensamento divino está entregando para esses espíritos crísticos uma ideia, um pensamento, uma vontade que precisa se manifestar nos espaços e no tempo, né, nas vontades de cada um deles, e passar a sair do plano da não existência para o plano da existência. Sei que a explicação está bem complicada, está difícil, mas estou tentando colocar para vocês essa fronteira, né, esse espaço entre não existir e passar a existir. Né? Até aquele momento aquilo não existia e agora ele vai passar a existir. E como isso acontece de forma contínua, é por isso que a gente olha para isso e enxerga isso como a expansão do universo, porque está sempre em processo de criação. Deus cria incessantemente. E esses espíritos crísticos, eles, entendendo a intenção e a vontade de Deus, colocam essa intenção e essa vontade de Deus dentro do processo de manifestação que as outras criaturas, que somos nós, que não estamos na parte, vamos dizer assim, crística da nossa evolução, as outras criaturas vão começar a interagir com aquilo que foi criado, né? Essas inteligências gloriosas, continua André Luiz, então, continuando a leitura, essas inteligências gloriosas tomam o plasma divino e convertem-no em habitações cósmicas de múltiplas expressões, radiantes ou obscuras, gaseificadas ou sólidas, obedecendo a leis pré-determinadas, quais moradias que perduram por milênios e milênios, mas que se desgastam e se transformam, por fim, de vez que o espírito criado pode formar ou cocriar, mas só Deus é o Criador de toda a eternidade. Perceberam bem a diferença? Né? Então, quem dá esse passo inicial, essa faísca inicial, esse ponto inicial é Deus. Deus é o Criador, é a vontade divina que põe em movimento as forças cósmicas e esse fluido cósmico ao qual esses espíritos crísticos, essas inteligências gloriosas, como as classifica André Luiz, né, recebem. Recebem o quê? Recebem esse fluxo de movimento desse
primórdio, desse elemento primordial, que ele chama de plasma divino. Então, é a partir desse movimento, como imagina que, sei lá, vou dar aqui um exemplo bem tosco para vocês entenderem. Imaginem que de um rio de lama fluindo, né, se movimentando em alta velocidade, cada espírito crístico desse coloca ali a sua vontade em ação, retirando uma porção daquele rio de lama em movimento e formando, né, com a porção que lhe saiu das mãos, da mesma forma que um artesão forma de uma porção de barro um vaso, formando com a vontade que é individual a cada espírito crístico desse, né? Então, usando o seu livre-arbítrio para formar, ele toma desse todo que está partindo do plasma divino, né? do conjunto que é a vontade e a ação de Deus na criação, ele toma uma porção daquilo e começa a expressar o que é que está sendo pensado. Porque se você comparar, por exemplo, com o artesão pegando uma porção da lama, a lama ela não tem forma. Só que ele, artesão, ele sabe qual é a forma que vai ser dada àquela lama. Dessa mesma maneira, essas inteligências gloriosas, esses espíritos crísticos, ao receber esse plasma divino, sabem, por estarem em comunhão com Deus, qual é a finalidade daquela porção de plasma divino, de elemento primordial que eles receberam, para que serve, para que deve ser transformado aquilo. E como cada célula-tronco que a gente tem vai se diversificar em diversos tecidos, cada porção desse plasma divino vai também ser diversificado em habitações cósmicas, em sóis, em estrelas, em constelações e assim sucessivamente, de maneira que cada habitação dessa ela pode ser uma habitação radiante, né, fluídica, maravilhosa para espíritos já adiantados, ou obscura para auxiliar no desenvolvimento e na capacidade de evolução dos espíritos ainda dominados pelo vício ou ainda primitivos, né? Então, de acordo com a destinação que aquela porção de plasma divino vai ter, é que é construído uma habitação cósmica para espíritos mais ou menos evoluídos, né? Um conjunto de estrelas ou um conjunto de sóis, um conjunto de sistemas solares para espíritos mais ou menos evoluídos, então mais gaseificados ou mais sólidos, mas tudo isso obedecendo a leis pré-determinadas. As leis divinas são imutáveis e esses espíritos eles vão construindo baseado nessas leis que são pré-determinadas, imutáveis e que têm uma finalidade em relação ao ser que também está sendo criado. Então esse plasma divino ele está sendo utilizado para criação tanto de coisas materiais, né, de coisas que têm textura e solidez, quanto de coisas espirituais, como princípios espirituais que vão estar presentes nos minerais, nos vegetais, nos animais e assim sucessivamente, né? Por isso que ele diz que só Deus é o Criador e que, na verdade, esses espíritos que estão manipulando esse plasma divino e construindo as coisas são, na verdade, co-criadores. Foram só 2 parágrafos, gente, mas eu tenho que estender um pouco sobre a explicação para que eu tento colocar com muitas palavras talvez uma coisa que é muito difícil de ser compreendida, então eu tenho que pensar em várias situações aí para tentar trazer para que vocês compreendam da melhor maneira possível. Espero que eu tenha sido feliz aí nas explicações que eu dei. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, que assim seja.